Brasil 1923 a 1930, a Primeira República e a Revolução. A década de 1920 no Brasil foi marcada por fortes tensões políticas, sociais e econômicas. O país ainda vivia sob a Primeira República, dominada pela política do café com leite, onde as elites agrárias de São Paulo e Minas Gerais alternavam o poder. No entanto, o crescente descontentamento entre as classes populares, as forças militares e os trabalhadores urbanos começou a desafiar esse sistema. Durante esses anos, o Brasil enfrentou crises internas e movimentos revolucionários, enquanto o mundo observava grandes transformações no cenário global. Este período foi um prelúdio para mudanças profundas que culminariam com a Revolução de 1930, alterando os rumos da política e da história nacional. A Revolta Paulista de 1924 foi um dos movimentos mais significativos do período, refletindo a insatisfação crescente contra o governo central. Liderada por militares do movimento tenentista, a revolta começou em São Paulo e se espalhou para outras regiões, desafiando a hegemonia das elites oligárquicas. A cidade de São Paulo foi bombardeada por forças do governo, e a rebelião acabou sendo contida, mas os ideais tenentistas ganharam força. Esse episódio evidenciou as tensões sociais e a incapacidade do governo de responder às demandas populares, abrindo caminho para mais revoltas na década seguinte. Coluna Prestes entre 1925 e 1927. Um dos movimentos mais icônicos da década foi a Coluna Prestes, uma marcha revolucionária liderada por Luiz Carlos Prestes e Miguel Costa, que percorreu mais de 25 mil quilômetros pelo interior do Brasil entre 1925 e 1927. O objetivo da coluna era propagar os ideais revolucionários e denunciar as injustiças do governo oligárquico. Embora a coluna não tenha conseguido tomar o poder, ela inspirou uma geração de militares e civis a lutar por mudanças profundas. A Coluna Prestes ajudou a consolidar a imagem de Prestes como uma figura revolucionária e mostrou a fragilidade do governo central em controlar o vasto território brasileiro. Crise da economia cafeeira e o enfraquecimento da política do café com leite. Durante a década de 1920, o Brasil ainda dependia fortemente da exportação de café, mas a economia cafeeira enfrentava desafios crescentes. A queda dos preços internacionais e a superprodução geraram uma crise econômica que abalou a sustentação do sistema oligárquico. O enfraquecimento da economia cafeeira foi um dos fatores que desencadeou tensões entre as elites agrárias e abriu espaço para a ascensão de novos atores políticos. A crise cafeeira contribuiu para a ruptura da aliança entre São Paulo e Minas Gerais, e o colapso da política do café com leite se tornaria evidente no final da década, quando Getúlio Vargas lideraria a Revolução de 1930. Movimento operário e as greves de 1920. Além das crises políticas e militares, o Brasil também enfrentou uma crescente agitação social. As greves operárias, que começaram no final da década de 1910, continuaram nos anos 1920, com trabalhadores urbanos exigindo melhores condições de trabalho, salário justo e direitos trabalhistas. O movimento operário foi fortemente influenciado por ideais anarquistas e socialistas, o que gerou ainda mais tensões com o governo. O governo reprimiu duramente essas greves, mas elas ajudaram a moldar a futura legislação trabalhista do país, que viria a ser implementada durante a era Vargas. Um evento importante dessa década foi a criação do Partido Comunista Brasileiro, PCB, em 1922. Inspirado pela Revolução Russa de 1917 e pelas ideias marxistas, o PCB buscava uma transformação radical na estrutura política e econômica do Brasil. Embora o partido tenha enfrentado forte repressão do governo, sua fundação marcou o início de uma nova era de luta política no país, com ideais comunistas e socialistas ganhando espaço no cenário nacional. Washington Luiz, presidente de 1926 a 1930, ficou conhecido por sua frase: "Governar é abrir estradas". Ele tentou modernizar a infraestrutura do país, com foco na construção de rodovias para interligar o território nacional e facilitar o escoamento de produtos agrícolas.
Entretanto, sua gestão foi marcada por uma crise política e econômica que culminaria na Revolução de 1930. A construção de estradas foi um marco importante, mas insuficiente para lidar com os problemas sociais e políticos que se acumulavam. No final da década, a crise econômica global de 1929, que começou nos Estados Unidos com a queda da Bolsa de Valores, teve reflexos diretos no Brasil. A economia brasileira, ainda muito dependente do café, foi duramente afetada pela queda dos preços das commodities no mercado internacional. A crise ampliou o descontentamento interno e contribuiu para o colapso da Primeira República. O colapso da política do café com leite e a crise econômica geraram uma oposição crescente ao governo de Washington Luiz. A Aliança Liberal, liderada por Getúlio Vargas, uniu forças políticas do Rio Grande do Sul, Paraíba e Minas Gerais, prometendo reformas econômicas e políticas. Quando Vargas perdeu as eleições presidenciais de 1930 para Júlio Prestes, acusado de fraude, a insatisfação culminou na Revolução de 1930, que pôs fim à Primeira República e deu início à Era Vargas. A Revolução de 1930 foi um marco na história do Brasil, abrindo caminho para a centralização do poder e uma série de reformas que moldariam o futuro do país. Figuras importantes: Washington Luiz, último presidente da Primeira República, cujo governo foi marcado por crises e modernização. Getúlio Vargas, líder da Revolução de 1930 e futuro presidente do Brasil, figura central no processo de transformação política. Luiz Carlos Prestes, líder da Coluna Prestes, uma das figuras revolucionárias mais importantes da década. A década de 1920 foi um período de transição e efervescência no Brasil. As revoltas militares, como a Revolta Paulista e a Coluna Prestes, além das crises econômicas, como a queda nos preços do café, minaram a estabilidade do governo. Movimentos operários e a criação do Partido Comunista Brasileiro também revelaram o crescente descontentamento social. A política oligárquica e o domínio das elites cafeeiras começaram a ruir, preparando o caminho para a ascensão de Getúlio Vargas e o fim da Primeira República. O Brasil estava à beira de uma nova era, onde as mudanças que começaram nesta década definiriam o rumo político e econômico do país nas décadas seguintes. A década de 1930 foi uma das mais transformadoras da história do Brasil. Com o fim da Primeira República e a ascensão de Getúlio Vargas ao poder, o país passou por uma série de mudanças políticas, sociais e econômicas que moldariam o futuro da nação. O governo Vargas foi marcado por centralização de poder, políticas de modernização e a criação do Estado Novo, um regime autoritário que consolidou Vargas como figura central da política brasileira. Após a vitória contestada de Júlio Prestes nas eleições de 1930, a insatisfação com a política do café com leite culminou na Revolução de 1930. Getúlio Vargas, líder da Aliança Liberal, assumiu a presidência com o apoio de militares e de estados do sul do Brasil, inaugurando uma nova fase política. Vargas assumiu como chefe do governo provisório e, a partir daí, começou a consolidar o seu poder. Ao longo da década, Vargas adotou medidas para centralizar o governo, dissolvendo o Congresso e assumindo controle direto sobre os estados, enfraquecendo as oligarquias regionais que haviam dominado a política brasileira durante a Primeira República. Em 1934, sob pressão de forças políticas e sociais, Vargas convocou uma Assembleia Constituinte, que resultou na criação da Constituição de 1934. Esta Constituição trouxe mudanças importantes, como o voto secreto, o direito de voto para mulheres e a criação da Justiça do Trabalho. Embora fosse uma Constituição progressista para a época, a implementação de algumas dessas medidas foi limitada pela centralização do poder nas mãos de Vargas. A Constituição também abriu espaço para a criação de leis trabalhistas que garantiram direitos básicos aos trabalhadores, como a jornada de trabalho de 8 horas e o direito a férias remuneradas, elementos que seriam fundamentais no populismo varguista. Embora Vargas tenha assumido o poder com amplo apoio, nem todos estavam satisfeitos. Em
1932, o Estado de São Paulo, que havia perdido seu papel dominante na política nacional, se rebelou contra o governo Vargas em busca de uma nova Constituição. Conhecida como Revolução Constitucionalista, o conflito foi marcado por batalhas intensas entre as forças paulistas e o Exército Federal. Embora os paulistas tenham sido derrotados militarmente, a revolta ajudou a pressionar o governo a convocar a Constituinte que resultaria na Constituição de 1934. A Revolução Constitucionalista deixou um legado de resistência ao autoritarismo e uma forte identidade regional em São Paulo, que continuaria a desempenhar um papel importante na política brasileira. Durante a década de 1930, o Brasil também foi palco de movimentos radicais de esquerda, inspirados pela Revolução Russa de 1917 e pelo avanço do comunismo pelo mundo. Em 1935, a Intentona Comunista, liderada por Luiz Carlos Prestes e a Aliança Nacional Libertadora, ANL, tentou derrubar o governo de Vargas por meio de uma revolta armada. O levante foi rapidamente esmagado pelo governo, e Vargas usou o incidente para justificar medidas mais autoritárias, reforçando seu controle sobre o país. A Intentona Comunista foi usada por Vargas como pretexto para intensificar a repressão aos grupos de esquerda, consolidando o discurso de combate às ameaças subversivas e fortalecendo o aparato policial e militar do governo. Em 1937, diante da crescente instabilidade política e das ameaças reais e imaginárias de golpes comunistas e fascistas, Vargas declarou um golpe de Estado, dissolvendo o Congresso e suspendendo a Constituição de 1934. Ele instituiu o Estado Novo, um regime autoritário que duraria até 1945. Sob o Estado Novo, Vargas consolidou o poder presidencial, governando por decretos e impondo censura à imprensa, repressão aos dissidentes políticos e controle centralizado sobre a economia e os estados. Durante o Estado Novo, Vargas adotou uma postura nacionalista e autoritária, reprimindo duramente qualquer forma de oposição política. A censura foi intensificada, e a propaganda do governo era amplamente disseminada para garantir o controle social. Durante os anos 1930, Vargas focou na modernização econômica do Brasil, promovendo políticas de industrialização que buscavam diminuir a dependência da economia cafeeira e fortalecer a indústria nacional. Ele criou diversas estatais, como a Companhia Siderúrgica Nacional, CSN, e incentivou a construção de infraestrutura para sustentar o crescimento industrial. Essas políticas foram fundamentais para o desenvolvimento econômico do Brasil nas décadas seguintes. A industrialização promovida por Vargas ajudou a transformar a economia brasileira, estabelecendo as bases para o Brasil se tornar uma potência industrial nas décadas seguintes. Embora o Brasil não tenha participado diretamente da Segunda Guerra Mundial durante essa década, as movimentações internacionais influenciaram o país. A diplomacia brasileira oscilava entre apoiar as democracias ocidentais, como os Estados Unidos e o Reino Unido, e se aproximar de regimes autoritários europeus, como a Alemanha nazista e a Itália fascista. Ao final da década, o Brasil começava a alinhar-se com os aliados, embora a participação direta na guerra só ocorresse na década de 1940. Vargas usou sua habilidade diplomática para manter boas relações com os dois lados em conflito, garantindo benefícios econômicos e fortalecendo a posição do Brasil no cenário internacional. Para manter o controle sobre a opinião pública e fortalecer o Estado Novo, Vargas criou o Departamento de Imprensa e Propaganda, DIP, em 1939. O DIP era responsável por censurar a imprensa, controlar a propaganda do governo e moldar a imagem de Vargas como o pai dos pobres. Através do DIP, o governo promovia a ideia de um Brasil moderno, forte e unido sob o comando de Vargas, enquanto suprimia qualquer oposição política. O DIP desempenhou um papel central na construção da imagem de Vargas como líder carismático e protetor dos trabalhadores, ao mesmo tempo em que reprimia movimentos de oposição. Figuras importantes: Getúlio Vargas, presidente do Brasil e líder da Revolução de 1930, consolidou seu poder ao longo da década e instituiu o Estado Novo.
Luiz Carlos Prestes, líder comunista e organizador da Intentona Comunista de 1935. Plínio Salgado, líder da Ação Integralista Brasileira, AIB, um movimento fascista que apoiava Vargas até ser reprimido. A década de 1930 foi um período de grande transformação no Brasil. A ascensão de Getúlio Vargas ao poder e a implementação do Estado Novo marcaram o início de um regime autoritário que centralizou o poder e promoveu a modernização econômica do país. Embora tenha enfrentado movimentos de oposição, como a Revolução Constitucionalista e a Intentona Comunista, Vargas conseguiu consolidar seu controle sobre o país. As bases para o futuro desenvolvimento industrial e a crescente centralização do poder foram estabelecidas durante essa década, criando as condições para o Brasil emergir como uma nação moderna e industrializada nas décadas seguintes. A década de 1940 foi um período de grandes mudanças tanto no Brasil quanto no mundo. O Brasil, sob a liderança de Getúlio Vargas, participou da Segunda Guerra Mundial ao lado dos aliados, o que transformou a política interna e abriu caminho para a redemocratização ao final do conflito. Após o fim do Estado Novo, o Brasil experimentou a criação de novos partidos, uma nova Constituição e eleições diretas, que marcaram o retorno à democracia. Um dos eventos mais marcantes da década foi a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Inicialmente, Vargas tentou manter o país neutro, mas a crescente pressão dos Estados Unidos e os ataques alemães a navios brasileiros em 1942 levaram o Brasil a declarar guerra às potências do eixo. O Brasil foi o único país da América Latina a enviar tropas para combater na Europa, com a criação da Força Expedicionária Brasileira, FEB, que lutou ao lado dos aliados na Itália. A participação do Brasil na guerra fortaleceu as relações com os Estados Unidos e deu legitimidade ao governo de Vargas, mas também intensificou as pressões por democratização e por uma mudança no regime autoritário do Estado Novo. Durante a guerra, Vargas aproveitou as relações com os aliados para impulsionar o desenvolvimento industrial do Brasil. Em 1941, foi fundada a Companhia Siderúrgica Nacional, CSN, com apoio financeiro dos Estados Unidos. A CSN tornou-se um marco da industrialização brasileira, permitindo ao país produzir seu próprio aço e reduzir a dependência das importações. Esse foi um dos primeiros grandes projetos de infraestrutura da era Vargas. A CSN foi fundamental para o desenvolvimento econômico do Brasil nas décadas seguintes, sendo uma peça central na industrialização do país. Ao final da Segunda Guerra Mundial, as pressões internas e externas para a democratização se intensificaram. Movimentos sociais e militares começaram a exigir o fim do Estado Novo e a realização de eleições diretas. Em 1945, Vargas foi deposto por um golpe militar pacífico, dando início ao processo de redemocratização. As eleições de 1945 foram um marco, com a vitória do general Eurico Gaspar Dutra, que representava a continuidade das reformas de Vargas, mas em um regime democrático. O golpe de 1945 foi relativamente pacífico, com a deposição de Vargas sendo seguida pela convocação de eleições e pela criação de uma nova Constituição em 1946. Com o fim do Estado Novo, foi convocada uma Assembleia Constituinte para redigir uma nova Constituição. A Constituição de 1946 restaurou a democracia no Brasil, instituindo a separação dos poderes, a liberdade de imprensa e o direito ao voto. Além disso, garantiu direitos trabalhistas conquistados durante o governo Vargas, como o salário mínimo e a regulamentação da jornada de trabalho. A Constituição de 1946 foi um marco na consolidação da democracia no Brasil, estabelecendo o alicerce institucional para os próximos anos. Eurico Gaspar Dutra, eleito em 1945, governou o Brasil até 1951. Seu governo foi marcado por uma política externa alinhada com os Estados Unidos durante a Guerra Fria, o que resultou no rompimento das relações diplomáticas com a União Soviética em 1947. Em termos econômicos, Dutra adotou uma política mais liberal, com a abertura do mercado brasileiro para importações e um controle rígido da inflação.
Apesar dos avanços na industrialização, o governo Dutra enfrentou dificuldades econômicas, como o aumento da inflação e a necessidade de equilibrar o desenvolvimento industrial com a abertura econômica. Após o fim do Estado Novo, Getúlio Vargas não abandonou a política e ajudou a fundar o Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, em 1945, partido que representava os interesses dos trabalhadores e das classes populares. Ao lado do Partido Social Democrático, PSD, o PTB tornou-se uma das principais forças políticas do Brasil, promovendo a continuação das políticas trabalhistas iniciadas durante a era Vargas. O PTB e o PSD dominaram a política brasileira nas décadas seguintes, sendo responsáveis por importantes reformas sociais e econômicas. Durante a década de 1940, o movimento sindical no Brasil ganhou força. Com o fim da repressão do Estado Novo, sindicatos e movimentos trabalhistas voltaram a se organizar, reivindicando melhores condições de trabalho e a ampliação dos direitos trabalhistas conquistados durante o governo Vargas. As greves operárias, em particular, tornaram-se mais frequentes, especialmente em São Paulo e no Rio de Janeiro, onde a industrialização avançava rapidamente. Embora o governo Dutra tenha adotado uma política mais liberal, os direitos trabalhistas conquistados durante o governo Vargas foram mantidos, e os movimentos sindicais continuaram a pressionar por mais avanços. Em 1952, o governo Dutra criou o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, BNDE, hoje BNDES, uma instituição financeira estatal destinada a promover o desenvolvimento econômico e a industrialização do Brasil. O BNDE teve um papel crucial no financiamento de projetos de infraestrutura e na modernização da economia brasileira ao longo das décadas seguintes. O BNDE foi uma peça central na estratégia de desenvolvimento do Brasil, fornecendo crédito para grandes projetos industriais e de infraestrutura. Durante o governo Dutra, o Brasil enfrentou uma crise econômica resultante da alta inflação e do aumento das importações. Em resposta, Dutra lançou o Plano SALT, Saúde, Alimentação, Transporte e Energia, um conjunto de políticas econômicas que buscavam melhorar esses setores essenciais da economia. No entanto, o plano enfrentou dificuldades para ser implementado devido à falta de recursos e à oposição política. Embora bem intencionado, o plano não conseguiu resolver os principais problemas econômicos do Brasil, preparando o terreno para a volta de Vargas ao poder em 1951. Figuras importantes: Getúlio Vargas, presidente durante o Estado Novo e líder político após o fim do regime. Eurico Gaspar Dutra, presidente do Brasil de 1946 a 1951, responsável pela redemocratização. Luiz Carlos Prestes, líder comunista que continuou a atuar na política brasileira, apesar da repressão. A década de 1940 foi marcada pela transição do Brasil de um regime autoritário para uma democracia. A participação do país na Segunda Guerra Mundial trouxe mudanças significativas, tanto na política interna quanto na economia. O fim do Estado Novo e a redemocratização abriram caminho para uma nova era política, com a criação de novos partidos e uma nova Constituição em 1946. O governo de Dutra foi caracterizado pela tentativa de conciliar o desenvolvimento econômico com a liberalização do mercado, mas as dificuldades econômicas prepararam o cenário para o retorno de Vargas ao poder nos anos seguintes. A década de 1950 foi um período de grande dinamismo político e econômico no Brasil. Com a volta de Getúlio Vargas à presidência, seguida pelo governo de Juscelino Kubitschek, o país experimentou uma fase de intensa industrialização e modernização. Esse período ficou marcado pelo lema 50 anos em 5, de Kubitschek, e culminou na construção da nova capital, Brasília, símbolo de uma nação em rápida transformação. Em 1950, Getúlio Vargas voltou à presidência, desta vez por meio de eleições diretas, após um exílio político que durou 5 anos. Vargas foi eleito com o apoio do Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, prometendo dar continuidade às reformas sociais e ao desenvolvimento econômico iniciado durante sua primeira passagem pelo poder.
No entanto, seu governo enfrentou enormes desafios, incluindo uma crescente oposição da elite econômica e das forças armadas. Vargas continuou a ampliar os direitos dos trabalhadores, com medidas como o aumento do salário mínimo, o que lhe garantiu apoio popular, mas também atraiu críticas dos setores empresariais. O segundo governo de Vargas foi marcado por uma profunda crise política. A oposição, liderada pela União Democrática Nacional, UDN, acusava Vargas de corrupção e de estar governando de maneira autoritária. A situação política se agravou após o atentado da Rua Toneleiro, que resultou na morte de Carlos Lacerda, um dos principais críticos de Vargas. Pressionado por militares e pela opinião pública, Vargas cometeu suicídio em agosto de 1954, deixando uma carta-testamento que exaltava seu legado e denunciava as forças que, segundo ele, conspiravam contra o povo brasileiro. A morte de Vargas provocou comoção nacional e solidificou seu lugar como uma das figuras mais importantes da história do Brasil. Seu legado populista continuaria a influenciar a política brasileira nas décadas seguintes. Após o suicídio de Vargas, o vice-presidente Café Filho assumiu a presidência. Seu governo foi caracterizado por tentativas de estabilizar a economia e a política, mas enfrentou uma série de crises. A polarização entre as forças conservadoras e progressistas aumentou, preparando o cenário para as eleições de 1955, que resultariam na vitória de Juscelino Kubitschek. Café Filho tentou acalmar a situação política e econômica, mas seu governo foi breve e instável, com dificuldades para conciliar as diferentes facções políticas. Juscelino Kubitschek, eleito em 1955, trouxe ao Brasil um espírito de otimismo e modernização. Com o seu plano de metas, que tinha o lema 50 anos em 5, Kubitschek prometeu acelerar o desenvolvimento do Brasil, focando em áreas como energia, transporte, indústria e educação. Seu governo é amplamente lembrado pela rápida industrialização do país e pelo ambicioso projeto de construção de Brasília, a nova capital federal. O governo de Kubitschek atraiu investimentos estrangeiros, especialmente na indústria automobilística, e promoveu grandes obras de infraestrutura, como a construção de rodovias e usinas hidrelétricas. Um dos maiores símbolos do governo de Juscelino Kubitschek foi a construção de Brasília, a nova capital do Brasil. Localizada no coração do país, Brasília foi planejada pelo arquiteto Oscar Niemeyer e pelo urbanista Lúcio Costa, e representava a visão de um Brasil moderno e integrado. A cidade foi inaugurada em 21 de abril de 1960 e rapidamente se tornou um marco da arquitetura modernista. A construção de Brasília foi vista como uma demonstração da capacidade do Brasil de realizar grandes obras e um símbolo de progresso e desenvolvimento. No entanto, o projeto também gerou controvérsias devido ao alto custo e ao endividamento que causou ao país. Embora o governo de Kubitschek tenha sido marcado por um período de crescimento econômico acelerado, com a criação de indústrias e o desenvolvimento de infraestrutura, também trouxe um aumento significativo da dívida externa. O crescimento econômico foi, em grande parte, financiado por empréstimos internacionais, o que gerou preocupações com a sustentabilidade da política econômica a longo prazo. Enquanto a economia crescia, o Brasil enfrentava pressões inflacionárias e o aumento da dívida externa, que seria um dos principais problemas enfrentados pelos governos posteriores. Durante a década de 1950, o movimento sindical no Brasil continuou a se expandir. As greves tornaram-se cada vez mais comuns, especialmente em grandes centros urbanos como São Paulo e Rio de Janeiro. Os trabalhadores reivindicavam melhores salários e condições de trabalho, e a relação entre o governo e o movimento operário era frequentemente tensa, especialmente durante o governo de Kubitschek, que tentava equilibrar as demandas sociais com a necessidade de controlar a inflação. O movimento sindical tornou-se uma força política poderosa, que seria um dos elementos centrais nas mudanças políticas e sociais nas décadas seguintes. A década de 1950 também foi marcada por grandes mudanças culturais no Brasil. O cinema brasileiro começou a se destacar internacionalmente, especialmente com o movimento do cinema novo, que explorava temas sociais e realistas.
Além disso, a bossa nova emergiu como um estilo musical inovador, com artistas como João Gilberto e Tom Jobim se tornando ícones culturais. A cultura brasileira experimentou uma renovação durante os anos 1950, com novas formas de expressão artística surgindo e ganhando destaque mundial. Figuras importantes: Getúlio Vargas, presidente do Brasil entre 1951 e 1954, seu suicídio marcou o fim de uma era política. Juscelino Kubitschek, presidente de 1956 a 1961, liderou o desenvolvimento econômico acelerado e a construção de Brasília. Oscar Niemeyer e Lúcio Costa, arquitetos responsáveis pelo projeto de Brasília, símbolos da modernização do Brasil. A década de 1950 foi um período de intensa transformação no Brasil, tanto política quanto economicamente. A volta de Getúlio Vargas ao poder e seu trágico suicídio marcaram o início da década, enquanto o governo de Juscelino Kubitschek consolidou um período de crescimento e industrialização. A construção de Brasília foi um dos maiores marcos dessa era, simbolizando a visão de um Brasil moderno e próspero. No entanto, o crescimento econômico acelerado também trouxe desafios, como o aumento da dívida externa e pressões inflacionárias, que preparariam o cenário para as crises políticas e econômicas das décadas seguintes. A década de 1960 foi um período de extrema turbulência política no Brasil, que culminou com o golpe militar de 1964. O governo militar que se instaurou a partir daí marcou uma fase de repressão, censura e perseguição política. No entanto, essa mesma década também viu o início do chamado milagre econômico, um período de crescimento acelerado que transformou a economia do país, apesar dos custos sociais e humanos. A década começou com a eleição de Jânio Quadros, um presidente que representava a oposição ao populismo de Juscelino Kubitschek. Com uma campanha baseada no combate à corrupção, Jânio rapidamente implementou uma política externa controversa, marcada pela aproximação com países comunistas. Em 1961, apenas 7 meses após assumir o cargo, Jânio renunciou inesperadamente, alegando pressões políticas. A renúncia de Jânio Quadros gerou uma crise política imediata, abrindo caminho para uma intensa disputa pelo poder entre forças conservadoras e progressistas. Com a renúncia de Jânio Quadros, o vice-presidente João Goulart assumiu o poder. Conhecido por suas posições de esquerda, Goulart tentou implementar um conjunto de reformas de base, que incluía a reforma agrária, educacional e urbana, além de políticas para fortalecer os direitos trabalhistas. No entanto, suas propostas enfrentaram forte resistência dos setores conservadores, das elites agrárias e das forças armadas, que o acusavam de tentar transformar o Brasil em um país socialista. As tentativas de Goulart de implementar reformas profundas polarizaram a sociedade brasileira, criando um ambiente de tensão política que seria decisivo para os eventos subsequentes. Em 31 de março de 1964, um golpe militar, apoiado por setores conservadores da sociedade e pelos Estados Unidos, depôs João Goulart e instaurou um regime militar no Brasil. O golpe foi justificado como uma resposta à ameaça comunista, embora Goulart não fosse formalmente alinhado ao comunismo. O governo militar suspendeu direitos civis, fechou o Congresso e instaurou uma ditadura que duraria 21 anos. O regime militar iniciou um período de forte repressão política, com censura à imprensa, perseguição a opositores e o uso de tortura contra dissidentes. Um dos momentos mais duros da ditadura foi a promulgação do Ato Institucional número 5, AI-5, em 1968. O AI-5 deu poderes extraordinários ao presidente, permitindo a cassação de mandatos, o fechamento do Congresso e a suspensão de direitos civis e políticos. Foi o auge da repressão militar, com a prisão e tortura de milhares de pessoas, incluindo estudantes, intelectuais e políticos de esquerda. O AI-5 marcou o início de um período de repressão ainda mais severa, durante o qual qualquer forma de oposição ao regime era duramente reprimida. Apesar da repressão política, o final da década de 1960 foi marcado por um período de rápido crescimento econômico, conhecido como milagre econômico.
Durante esse período, o Brasil experimentou um crescimento anual médio de cerca de 10%, impulsionado por investimentos estrangeiros e grandes obras de infraestrutura. O governo militar promoveu o desenvolvimento industrial, especialmente nas áreas de siderurgia, construção de estradas e energia. Embora o Brasil tenha experimentado um crescimento econômico sem precedentes, esse desenvolvimento veio acompanhado de um aumento na concentração de renda, na pobreza e na desigualdade social. O milagre beneficiou principalmente as elites urbanas e industriais, enquanto a maioria da população sofria com baixos salários e a falta de direitos trabalhistas. Durante o regime militar, a censura à imprensa, à música, ao cinema e às artes em geral foi severamente ampliada. Artistas e intelectuais que se opunham ao governo eram perseguidos, e muitos optaram pelo exílio. A censura atingiu especialmente a música popular brasileira, com artistas como Chico Buarque, Caetano Veloso e Gilberto Gil sofrendo restrições e até mesmo sendo exilados. Apesar da censura, movimentos culturais como o tropicalismo e a música popular brasileira, MPB, floresceram, oferecendo resistência ao regime através da arte. Muitos artistas utilizaram metáforas e códigos para driblar a censura e criticar o governo. Durante a ditadura, movimentos de resistência armada começaram a se organizar em várias partes do país. Grupos como a Guerrilha do Araguaia e o Movimento Revolucionário 8 de Outubro, MR8, tentaram combater o regime por meio da luta armada, inspirados por ideologias marxistas e pelo exemplo da Revolução Cubana. A resposta do governo militar foi brutal, com prisões, tortura e execuções de guerrilheiros. A luta armada contra o regime foi amplamente derrotada, mas os guerrilheiros que resistiram tornaram-se símbolos da luta contra a opressão militar. Durante a ditadura, o governo militar promoveu grandes projetos de infraestrutura que mudaram a face do Brasil. Rodovias foram construídas para conectar o interior ao litoral, e o país investiu pesadamente na indústria de energia, incluindo a construção de usinas hidrelétricas. Esses projetos foram fundamentais para o crescimento econômico do período e ajudaram a transformar o Brasil em uma das maiores economias do mundo. Embora esses projetos tenham sido essenciais para o desenvolvimento econômico, muitos foram realizados às custas de altos níveis de endividamento, o que traria problemas nas décadas seguintes. Figuras importantes: Jânio Quadros, presidente do Brasil que renunciou inesperadamente em 1961. João Goulart, presidente deposto pelo golpe militar de 1964. Castelo Branco, Costa e Silva, Médici, presidentes militares que governaram durante os anos de maior repressão da ditadura. Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil, músicos e artistas que resistiram à censura e se tornaram símbolos da luta contra a ditadura. A década de 1960 foi um período de profunda ruptura política no Brasil. O golpe militar de 1964 deu início a uma ditadura que duraria mais de 2 décadas, marcada por censura, repressão e violência política. Ao mesmo tempo, o país experimentou um rápido crescimento econômico, conhecido como milagre econômico, que trouxe grandes avanços industriais e de infraestrutura, mas também aumentou a desigualdade social. A resistência ao regime, tanto armada quanto cultural, continuou a crescer, preparando o terreno para as lutas políticas das décadas seguintes. A década de 1970 foi marcada pelo auge da ditadura militar no Brasil, com um governo autoritário que consolidou o controle sobre o país, ao mesmo tempo em que enfrentava crescente pressão por mudanças. A primeira metade da década viu o apogeu do chamado milagre econômico, enquanto a segunda metade foi marcada pelo início da abertura política, um processo gradual que buscava restaurar a democracia. No entanto, a repressão política e a censura continuaram sendo práticas comuns, mesmo com os primeiros sinais de transição para um governo civil. O general Emílio Garrastazu Médici foi presidente do Brasil de 1969 a 1974, e seu governo é amplamente lembrado como o período mais repressivo da ditadura. Médici intensificou a censura, a tortura e a perseguição a opositores políticos, consolidando o controle militar sobre todas as esferas da sociedade.
Ao mesmo tempo, o Brasil viveu o auge do milagre econômico, com taxas de crescimento que chegaram a mais de 10% ao ano. A Era Médici foi uma época de contrastes, com o crescimento econômico acelerado beneficiando as elites e as classes médias urbanas, enquanto a repressão política silenciava dissidentes e a desigualdade social se aprofundava. Durante os primeiros anos da década de 1970, o Brasil experimentou um período de rápido crescimento econômico, com grandes projetos de infraestrutura, industrialização e investimentos estrangeiros. O governo promoveu a construção de estradas, hidrelétricas e indústrias de base, fortalecendo a economia nacional. No entanto, esse crescimento foi acompanhado por um aumento da dívida externa e da concentração de renda. Embora o crescimento econômico tenha sido impressionante, ele foi sustentado por empréstimos internacionais, o que levou o país a acumular uma enorme dívida externa. Além disso, a riqueza gerada pelo milagre beneficiou principalmente as elites, enquanto a maioria da população continuava a enfrentar problemas como baixos salários e falta de acesso a serviços básicos. Um dos momentos mais celebrados do governo Médici foi a vitória do Brasil na Copa do Mundo de 1970, realizada no México. O time brasileiro, liderado por Pelé, foi amplamente considerado um dos melhores de todos os tempos e conquistou o tricampeonato mundial, um feito que trouxe grande orgulho nacional. O regime militar explorou o sucesso da seleção como uma ferramenta de propaganda, associando a vitória no futebol à grandeza do Brasil sob o comando dos militares. O governo Médici utilizou a vitória na Copa como uma forma de fortalecer o patriotismo e desviar a atenção das críticas internas, promovendo a imagem de um Brasil forte e vitorioso. A década de 1970 também foi marcada por um ponto de virada na economia brasileira. Em 1973, a crise do petróleo afetou duramente a economia global, e o Brasil, que dependia de importações de petróleo, foi fortemente impactado. A alta dos preços do petróleo aumentou a inflação e colocou pressão sobre o crescimento econômico do país, que começou a desacelerar. A crise do petróleo expôs as fragilidades do modelo econômico brasileiro, que dependia de combustíveis fósseis importados e de financiamento externo. O crescimento começou a desacelerar, e os problemas econômicos passaram a se agravar. Com o fim do governo Médici, o general Ernesto Geisel assumiu a presidência em 1974. Geisel foi responsável por iniciar um processo de abertura política, um esforço gradual de transição do regime militar para um governo civil. Embora a repressão ainda continuasse, Geisel começou a desmontar algumas das estruturas mais autoritárias do regime, incluindo o fim do AI-5 em 1978 e a preparação para eleições diretas em níveis locais. O processo de abertura foi cuidadosamente controlado pelos militares, que temiam perder o poder abruptamente. Geisel acreditava que era necessário evitar uma ruptura brusca para garantir a estabilidade política e econômica do país. Em 1978, o governo Geisel suspendeu o Ato Institucional número 5, AI-5, que havia sido o principal instrumento de repressão política durante o regime militar. O fim do AI-5 foi um marco no processo de abertura política, mas a transição para a democracia ainda seria lenta e controlada pelos militares, que desejavam manter influência sobre o governo. Embora a repressão tenha diminuído após o fim do AI-5, muitos opositores do regime continuavam presos ou exilados, e a censura ainda era uma realidade. No final da década de 1970, o movimento operário no Brasil começou a ganhar força, especialmente nas regiões industriais do ABC paulista. As greves dos trabalhadores metalúrgicos, lideradas por figuras como Luiz Inácio Lula da Silva, tornaram-se um dos principais focos de resistência ao regime militar. Essas greves exigiam melhores salários e condições de trabalho, além de questionarem a legitimidade do governo militar. As greves operárias no ABC foram um marco importante no fortalecimento do movimento sindical brasileiro, que desempenharia um papel central na redemocratização do país nos anos seguintes. A década de 1970 também foi marcada por uma efervescência cultural no Brasil.
Embora a censura continuasse, muitos artistas e intelectuais encontraram maneiras de criticar o regime através de obras de arte, música e teatro. O cinema brasileiro também viveu um período de criatividade, com o surgimento do cinema novo e filmes que abordavam temas sociais e políticos de maneira indireta. Artistas como Chico Buarque, Caetano Veloso e Gilberto Gil continuaram a produzir obras que questionavam o regime, mesmo enfrentando censura e perseguição. Figuras importantes: Emílio Garrastazu Médici, presidente durante o período mais repressivo da ditadura militar, e um dos responsáveis pelo auge do milagre econômico. Ernesto Geisel, presidente que iniciou o processo de abertura política e suspendeu o AI-5. Luiz Inácio Lula da Silva, líder sindical nas greves operárias do ABC, que mais tarde se tornaria uma figura central na política brasileira. Chico Buarque, Caetano Veloso e Gilberto Gil, artistas que resistiram ao regime militar através de suas obras culturais. A década de 1970 foi um período de contrastes profundos no Brasil. O auge da ditadura militar coincidiu com o apogeu do milagre econômico, que trouxe crescimento, mas também aprofundou a desigualdade social e a repressão política. No entanto, o governo de Ernesto Geisel deu início a um processo de abertura política que gradualmente prepararia o país para a redemocratização. As greves operárias e a resistência cultural mostraram que, mesmo sob um regime autoritário, a sociedade civil continuava a buscar mudanças. A década de 1980 foi um período de transição crucial para o Brasil. Após 2 décadas de regime militar, o país começou a retomar o caminho da democracia, com grandes movimentos sociais e políticos que culminaram no fim da ditadura e na promulgação de uma nova Constituição em 1988. Esse período também foi marcado por crises econômicas, hiperinflação e dificuldades políticas, mas a redemocratização trouxe esperança de um novo futuro para o país. Um dos momentos mais marcantes da redemocratização foi o movimento Diretas Já, que mobilizou milhões de brasileiros em 1983 e 1984. O movimento exigia a realização de eleições diretas para presidente, encerrando o ciclo de eleições indiretas que havia marcado o regime militar. Apesar de a emenda Dante de Oliveira, que previa as eleições diretas, ter sido derrotada no Congresso em 1984, o movimento teve grande impacto ao pressionar pela transição democrática. O Diretas Já mostrou a força da mobilização popular no Brasil, com manifestações em todo o país que reuniram artistas, intelectuais e políticos de diversas ideologias. Em 1985, o Colégio Eleitoral escolheu Tancredo Neves como o primeiro presidente civil desde o golpe militar de 1964. Embora a eleição tenha sido indireta, Tancredo simbolizava a esperança de um novo Brasil democrático. No entanto, tragicamente, Tancredo adoeceu antes de tomar posse e faleceu pouco tempo depois, levando seu vice, José Sarney, a assumir a presidência. A morte de Tancredo Neves abalou o país, mas José Sarney seguiu com o processo de redemocratização, prometendo uma nova Constituição e eleições diretas. José Sarney, que assumiu a presidência em 1985, enfrentou um cenário econômico extremamente difícil. O Brasil estava em meio a uma crise de hiperinflação, com a economia estagnada e uma dívida externa crescente. Sarney tentou controlar a inflação com o Plano Cruzado, que congelou preços e salários, mas o plano falhou, e a inflação voltou com força ainda maior. O governo Sarney ficou marcado pela crise econômica e pela incapacidade de controlar a hiperinflação, o que levou a um grande descontentamento popular. Um dos maiores legados do processo de redemocratização foi a promulgação da nova Constituição em 1988. A Constituição de 1988 foi considerada uma das mais progressistas do mundo, garantindo uma ampla gama de direitos civis, políticos, sociais e econômicos. Ela restabeleceu a democracia plena no Brasil, com eleições diretas para todos os cargos, liberdade de imprensa e direitos fundamentais garantidos.
A Constituição de 1988 garantiu direitos importantes, como a liberdade sindical, a proteção ao meio ambiente, a igualdade de gênero e a ampliação dos direitos trabalhistas. A crise econômica dos anos 1980 foi marcada pelo colapso do sistema de financiamento externo que havia sustentado o crescimento econômico nas décadas anteriores. O governo Sarney tentou enfrentar a crise com o Plano Cruzado em 1986, que congelou preços e salários na tentativa de controlar a hiperinflação. Embora o plano tenha tido sucesso inicial, ele não foi sustentável a longo prazo, e a inflação retornou de forma ainda mais intensa. O Plano Cruzado foi um dos maiores esforços para controlar a economia, mas seu fracasso acabou levando ao aumento da insatisfação popular e a desconfiança no governo. Em 1989, o Brasil realizou sua primeira eleição direta para presidente desde 1960. Fernando Collor de Mello foi eleito com a promessa de combater a corrupção e a hiperinflação. Collor foi o primeiro presidente eleito pelo voto popular após a redemocratização, mas seu governo logo enfrentaria enormes desafios, tanto na economia quanto na política. A eleição de Collor trouxe esperanças de mudança, mas o país continuava a enfrentar a hiperinflação e a crise econômica. Durante os anos 1980, o movimento sindical no Brasil, liderado por figuras como Luiz Inácio Lula da Silva, continuou a crescer em importância. As greves operárias no ABC Paulista e em outras regiões industriais tornaram-se um importante foco de resistência contra as políticas econômicas do governo e desempenharam um papel central no fortalecimento da oposição política. O movimento sindical foi uma força significativa na luta pela redemocratização e continuou a desempenhar um papel importante na política brasileira nas décadas seguintes. A década de 1980 também foi marcada por uma grande efervescência cultural no Brasil. A música, o cinema e as artes visuais desempenharam um papel importante no movimento de redemocratização. Bandas como Legião Urbana e Titãs utilizaram suas canções para criticar o regime militar e expressar as angústias de uma geração que crescia em meio à crise econômica e à repressão política. A redemocratização trouxe uma explosão de criatividade cultural, com artistas utilizando suas obras para refletir sobre o passado e o futuro do país. Figuras importantes: Tancredo Neves, primeiro presidente civil eleito desde o golpe militar, morreu antes de tomar posse. José Sarney, presidente do Brasil de 1985 a 1990, enfrentou crises econômicas e liderou o país durante a promulgação da nova Constituição. Fernando Collor de Mello, primeiro presidente eleito por voto direto após a redemocratização, eleito em 1989. Luiz Inácio Lula da Silva, líder sindical e fundador do Partido dos Trabalhadores, PT, figura central na oposição política. A década de 1980 foi uma época de grandes mudanças e desafios no Brasil. O país passou por um difícil processo de transição da ditadura militar para a democracia, culminando com a promulgação da Constituição de 1988. No entanto, a crise econômica, marcada pela hiperinflação e pela dívida externa, trouxe grandes dificuldades ao governo, gerando insatisfação popular e instabilidade política. A eleição de Fernando Collor em 1989 marcou o início de uma nova fase, mas os problemas econômicos e políticos ainda persistiriam. Apesar das dificuldades, a década de 1980 foi fundamental para consolidar a democracia no Brasil e abrir caminho para as mudanças que viriam nas décadas seguintes. A década de 1990 foi um período de grandes transformações para o Brasil. O país viu o primeiro impeachment de um presidente eleito democraticamente, a implementação de um plano econômico que estabilizou a moeda e o início de reformas que ajudaram a consolidar a democracia e abrir a economia brasileira para o mundo. Foi uma época de ajustes profundos, tanto políticos quanto econômicos, que moldaram o Brasil moderno. Fernando Collor de Mello assumiu a presidência em 1990 com a promessa de modernizar o Brasil, combater a corrupção e controlar a hiperinflação.
No entanto, seu governo foi marcado por uma série de medidas econômicas impopulares, como o confisco da poupança dos brasileiros, e por escândalos de corrupção que levariam ao seu impeachment em 1992. Uma das medidas mais controversas de Collor foi o confisco de depósitos em poupança e contas correntes para tentar conter a inflação. Essa ação gerou enorme revolta popular e teve impactos profundos na economia. Após a revelação de um esquema de corrupção envolvendo o presidente e seu círculo próximo, o movimento pelo impeachment de Collor ganhou força, resultando em seu afastamento do cargo pelo Congresso em dezembro de 1992. Foi a primeira vez que um presidente brasileiro foi retirado do cargo por um processo de impeachment. Após o impeachment de Collor, o vice-presidente Itamar Franco assumiu a presidência. Seu governo foi marcado pela busca de estabilidade política e econômica. Em 1994, Itamar lançou o Plano Real, um conjunto de medidas econômicas destinadas a combater a hiperinflação e estabilizar a moeda. O plano foi amplamente considerado um sucesso e abriu caminho para um período de maior estabilidade econômica. O Plano Real, liderado pelo então ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, introduziu uma nova moeda, o real, que estabilizou a economia após anos de hiperinflação. O sucesso do plano foi decisivo para a eleição de Fernando Henrique à presidência naquele mesmo ano. Fernando Henrique Cardoso, FHC, foi eleito presidente em 1994, em grande parte devido ao sucesso do Plano Real. Seu governo foi marcado por uma série de reformas econômicas e políticas, incluindo a privatização de empresas estatais, a abertura da economia ao capital estrangeiro e a implementação de programas sociais. FHC foi reeleito em 1998, consolidando seu projeto político. Durante os 2 mandatos de FHC, o Brasil passou por um processo de privatização de empresas estatais, como a Vale do Rio Doce e a Telebrás. Essas privatizações foram parte de um esforço para modernizar a economia e atrair investimentos estrangeiros. O governo de FHC também buscou reformas no sistema previdenciário, na administração pública e no sistema financeiro, com o objetivo de estabilizar as finanças públicas e promover o crescimento econômico. Em 1997, o Congresso aprovou uma emenda constitucional que permitiu a reeleição de presidentes, governadores e prefeitos. FHC foi reeleito em 1998, mas seu segundo mandato foi marcado por uma crise econômica global, que atingiu duramente o Brasil. O país enfrentou uma desvalorização da moeda e uma série de ajustes fiscais rigorosos para evitar o colapso econômico. A crise financeira que começou na Ásia em 1997 se espalhou para os mercados emergentes, incluindo o Brasil. O governo FHC teve que adotar medidas de austeridade, incluindo cortes no orçamento e a elevação das taxas de juros, para conter a crise. Apesar dos avanços econômicos, a década de 1990 também foi marcada pelo aumento da pobreza e da desigualdade social. O processo de privatização e a abertura da economia não beneficiaram igualmente todas as regiões do país, e muitos brasileiros enfrentaram dificuldades econômicas, especialmente nas áreas rurais e nas periferias das grandes cidades. Para combater a pobreza, o governo FHC implementou uma série de programas sociais, como o Bolsa Escola, que oferecia apoio financeiro às famílias de baixa renda, desde que seus filhos frequentassem a escola. A década de 1990 foi um período de grandes mudanças culturais no Brasil, influenciado pela globalização e pela disseminação de novas tecnologias. A música brasileira, especialmente o movimento do axé, e a popularização de bandas de rock nacional, como o Skank e o Rapa, marcaram a época. A chegada da internet ao Brasil também começou a transformar a comunicação e a economia. A abertura econômica do governo FHC ajudou a conectar o Brasil mais diretamente à economia global, trazendo tanto benefícios quanto desafios para a economia e a sociedade. Durante os anos 1990, o Brasil enfrentou desafios no sistema previdenciário, com déficits crescentes e a necessidade de reformas para garantir a sustentabilidade das aposentadorias.
O governo FHC tentou implementar reformas para aumentar a idade mínima de aposentadoria e reduzir os benefícios, mas enfrentou forte resistência do Congresso e dos sindicatos. Embora algumas reformas tenham sido implementadas, muitas das mudanças propostas foram diluídas ou adiadas, deixando o problema da Previdência para os governos seguintes. A década de 1990 também foi importante para a consolidação da democracia no Brasil. Após o fim do regime militar e as turbulências dos anos 1980, o Brasil entrou em uma fase de estabilidade democrática, com eleições regulares, liberdade de imprensa e a participação ativa da sociedade civil no debate político. O processo democrático foi fortalecido pela transparência nas eleições e pela independência crescente do judiciário e do legislativo, estabelecendo um equilíbrio de poder que perduraria nas décadas seguintes. Figuras importantes: Fernando Collor de Mello, presidente do Brasil de 1990 a 1992, foi o primeiro presidente a sofrer impeachment. Itamar Franco, presidente que implementou o Plano Real e ajudou a estabilizar a economia após o impeachment de Collor. Fernando Henrique Cardoso, presidente de 1995 a 2002, responsável por reformas econômicas e pela estabilização da moeda. Luiz Inácio Lula da Silva, líder do Partido dos Trabalhadores, PT, que se tornou a principal figura da oposição durante a década de 1990. A década de 1990 foi marcada por grandes mudanças políticas e econômicas no Brasil. O impeachment de Fernando Collor e a implementação do Plano Real trouxeram novos desafios e esperanças para o país. O governo de Fernando Henrique Cardoso consolidou a estabilização econômica e promoveu uma série de reformas, incluindo a privatização de empresas estatais e a abertura da economia ao mercado global. No entanto, o período também foi marcado por crises econômicas e pela persistente desigualdade social. A democracia brasileira, por outro lado, se consolidou, preparando o país para os desafios do novo milênio. A década de 2000 trouxe uma nova era de esperança e crescimento para o Brasil. Após anos de instabilidade econômica, o governo de Luiz Inácio Lula da Silva marcou o início de um período de expansão econômica e redução da pobreza. O Brasil se destacou no cenário internacional, sendo reconhecido como uma potência emergente, especialmente no contexto dos BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Foi uma década de transformações sociais e políticas significativas, com o país experimentando avanços e desafios em diversas áreas. Em 2002, Luiz Inácio Lula da Silva, líder do Partido dos Trabalhadores, PT, e ex-sindicalista, foi eleito presidente do Brasil após várias tentativas anteriores. Lula representava uma esperança de mudança para milhões de brasileiros, especialmente para as classes mais baixas. Sua eleição marcou uma virada na política brasileira, com uma maior ênfase em programas sociais e na inclusão das camadas mais pobres da população. A eleição de Lula foi recebida com grande expectativa, tanto no Brasil quanto no exterior, especialmente em relação à sua capacidade de equilibrar crescimento econômico com justiça social. Apesar de sua origem sindicalista, o governo de Lula adotou uma política econômica relativamente conservadora nos primeiros anos, mantendo os fundamentos macroeconômicos estabelecidos pelo governo anterior. Isso incluiu o controle da inflação, a disciplina fiscal e o cumprimento das metas estabelecidas pelo Fundo Monetário Internacional, FMI. Lula conseguiu manter a estabilidade econômica enquanto ampliava os programas sociais, o que lhe garantiu apoio tanto da elite empresarial quanto das classes mais baixas. Um dos maiores legados do governo Lula foi a implementação e expansão do programa Bolsa Família. Este programa de transferência de renda, voltado para famílias de baixa renda, foi fundamental na redução da pobreza extrema no Brasil. O Bolsa Família foi elogiado internacionalmente por seu impacto positivo na saúde, educação e bem-estar das famílias mais vulneráveis. O Bolsa Família ajudou a tirar milhões de brasileiros da pobreza extrema e se tornou um modelo de política social adotado por diversos países.
A década de 2000 foi marcada por um boom no preço das commodities, como soja, petróleo e minério de ferro, que beneficiou enormemente a economia brasileira. O aumento das exportações desses produtos, especialmente para a China, contribuiu para um crescimento econômico robusto. O Brasil passou a ser visto como uma potência emergente, e o governo Lula aproveitou esse momento para promover políticas de inclusão social. O crescimento econômico permitiu ao Brasil acumular reservas internacionais, reduzir sua dívida externa e investir em infraestrutura e programas sociais. Durante a década de 2000, o Brasil ganhou destaque no cenário internacional. O país foi um dos fundadores do bloco dos BRICS, que reunia as maiores economias emergentes do mundo. Além disso, Lula desempenhou um papel importante em negociações internacionais, fortalecendo a posição do Brasil como líder regional na América Latina, e como uma voz importante em fóruns globais, como a Organização Mundial do Comércio, OMC, e as Nações Unidas. Lula foi reconhecido internacionalmente por seu papel em promover o diálogo entre os países em desenvolvimento e as nações mais ricas, buscando maior equidade nas relações comerciais e políticas. Apesar do sucesso de seu governo, o segundo mandato de Lula foi marcado por um escândalo de corrupção que abalou o cenário político brasileiro. O Mensalão, um esquema de compra de votos no Congresso, envolveu vários membros do Partido dos Trabalhadores e aliados políticos do governo. Embora o próprio Lula não tenha sido diretamente implicado, o escândalo afetou a confiança no governo e manchou a imagem do PT. O Mensalão gerou uma crise política significativa, mas Lula conseguiu manter sua popularidade e foi reeleito em 2006 com uma ampla maioria. Em 2006, Lula foi reeleito para um segundo mandato, prometendo continuar suas políticas de inclusão social e crescimento econômico. O segundo mandato foi marcado por uma maior ênfase em investimentos em infraestrutura e na criação de programas como o PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, destinado a melhorar a infraestrutura e estimular o desenvolvimento do país. Durante o segundo mandato, Lula consolidou as conquistas sociais e econômicas de seu primeiro governo, mantendo altos índices de popularidade até o final de seu mandato. Em 2007, o Brasil foi escolhido para sediar a Copa do Mundo de 2014, e, em 2009, foi anunciado como sede dos Jogos Olímpicos de 2016. Esses eventos reforçaram o status do Brasil como uma potência emergente e trouxeram enormes expectativas em termos de investimentos em infraestrutura e desenvolvimento urbano. Embora a escolha do Brasil como sede desses eventos tenha sido celebrada, ela também trouxe desafios, como a necessidade de grandes investimentos públicos e a pressão para lidar com questões como corrupção e desigualdade social. Figuras importantes: Luiz Inácio Lula da Silva, presidente do Brasil de 2003 a 2010, responsável por programas sociais e pelo fortalecimento do papel do Brasil no cenário internacional. Dilma Rousseff, ministra-chefe da Casa Civil e sucessora de Lula, foi uma figura importante na implementação do PAC e nas políticas de infraestrutura. José Dirceu, importante figura do PT envolvida no escândalo do Mensalão. A década de 2000 foi um período de grandes transformações para o Brasil. Sob a liderança de Lula, o país experimentou um crescimento econômico significativo, impulsionado pelo boom das commodities e por uma política econômica estável. A redução da pobreza e a inclusão social foram marcas registradas do governo, enquanto o Bolsa Família tornou-se um modelo de política social internacionalmente reconhecido. No entanto, o período também foi marcado por escândalos de corrupção, como o Mensalão, que afetaram a credibilidade do governo. O Brasil se consolidou como uma potência emergente, com crescente influência global, e a eleição de Lula simbolizou uma nova fase de crescimento e inclusão para milhões de brasileiros. A década de 2010 no Brasil foi marcada por um período de grandes mudanças políticas e econômicas. A eleição de Dilma Rousseff em 2010 trouxe continuidade ao governo de Luiz Inácio Lula da Silva, mas a década seria dominada por crises políticas e econômicas, culminando no impeachment de Dilma em 2016. Além disso, a Operação Lava Jato expôs um vasto esquema de corrupção que abalou as fundações políticas do país.
No final da década, o Brasil enfrentaria novos desafios com a pandemia de Covid-19. Dilma Rousseff foi eleita a primeira mulher presidente do Brasil em 2010, sucedendo Lula. Seu primeiro mandato foi caracterizado por uma continuidade das políticas sociais de seu antecessor, além de um foco em grandes projetos de infraestrutura, como o Programa de Aceleração do Crescimento, PAC. Dilma também supervisionou a organização da Copa do Mundo de 2014, que trouxe grandes investimentos ao país, mas também gerou protestos contra o uso de recursos públicos para o evento. No final de seu primeiro mandato, o Brasil começou a sentir os efeitos de uma desaceleração econômica, com o fim do boom das commodities e o aumento da inflação. Em 2013, o Brasil foi palco de uma série de protestos em massa que começaram como uma manifestação contra o aumento das tarifas de transporte público, mas logo se expandiram para incluir uma variedade de questões, como corrupção, gastos públicos com a Copa do Mundo e a insatisfação com os serviços públicos. Os protestos revelaram o crescente descontentamento da população com o governo. O movimento de 2013 mostrou o poder das redes sociais na mobilização de massas e foi um dos maiores protestos da história recente do Brasil, levando milhões de pessoas às ruas. Dilma foi reeleita em 2014 em uma disputa eleitoral extremamente acirrada contra Aécio Neves. Sua vitória, no entanto, não trouxe estabilidade. A crise econômica se agravou, e seu governo enfrentou uma forte oposição no Congresso, além do crescente desgaste popular. A eleição de 2014 evidenciou a crescente polarização política no Brasil, que aumentaria nos anos seguintes. Iniciada em 2014, a Operação Lava Jato revelou um vasto esquema de corrupção envolvendo grandes empresas estatais, como a Petrobras, e políticos de todos os principais partidos. A investigação levou à prisão de empresários, executivos e políticos de alto escalão, incluindo o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A Lava Jato foi um marco na luta contra a corrupção no Brasil, mas também gerou controvérsias sobre seus métodos e suas implicações políticas. A Lava Jato expôs a profundidade da corrupção sistêmica no Brasil e teve um impacto duradouro sobre o cenário político, desestabilizando partidos e lideranças. Em 2016, Dilma Rousseff enfrentou um processo de impeachment baseado na acusação de manipulação fiscal, conhecida como pedaladas fiscais. Após um longo processo no Congresso, Dilma foi afastada do cargo em agosto de 2016. Seu impeachment foi amplamente debatido e polarizou a sociedade brasileira, com muitos vendo o processo como uma manobra política. O impeachment de Dilma Rousseff dividiu o Brasil entre aqueles que apoiavam sua remoção e aqueles que viam o processo como um golpe contra a democracia. Com a remoção de Dilma, seu vice, Michel Temer, assumiu a presidência. O governo Temer foi marcado por reformas econômicas impopulares, como a reforma trabalhista e a tentativa de reforma da Previdência. Embora Temer tenha conseguido melhorar alguns indicadores econômicos, seu governo foi altamente impopular e envolvido em escândalos de corrupção, com Temer sendo o primeiro presidente em exercício a ser denunciado por corrupção. As reformas propostas por Temer, especialmente a reforma trabalhista, foram amplamente criticadas pelos sindicatos e movimentos sociais, mas foram defendidas por setores empresariais como necessárias para o crescimento econômico. A eleição de 2018 foi uma das mais polarizadas da história do Brasil. Jair Bolsonaro, um ex-capitão do Exército e deputado federal, foi eleito presidente com uma plataforma de combate à corrupção, austeridade fiscal e uma agenda conservadora. Bolsonaro se beneficiou do desgaste dos partidos tradicionais e da prisão de Lula, que havia sido impedido de concorrer. Sua eleição representou uma guinada à direita na política brasileira. Bolsonaro prometeu limpar a política brasileira e foi amplamente apoiado por grupos conservadores e religiosos, mas também enfrentou forte oposição de setores progressistas. No final da década, o Brasil, como o resto do mundo, foi duramente atingido pela pandemia de Covid-19. O governo de Jair Bolsonaro foi amplamente criticado pela sua resposta à crise, incluindo a minimização da gravidade do vírus e a resistência inicial em apoiar medidas de isolamento social.
A pandemia exacerbou a crise econômica e social no Brasil, com milhões de brasileiros sendo afetados tanto pela doença quanto pela recessão. A pandemia resultou em uma grave crise de saúde pública no Brasil, com um dos maiores números de mortes no mundo, além de agravar a já precária situação econômica. Figuras importantes: Dilma Rousseff, primeira mulher presidente do Brasil, sofreu impeachment em 2016. Michel Temer, vice-presidente que assumiu após o impeachment de Dilma, governou de 2016 a 2018. Jair Bolsonaro, presidente eleito em 2018, trouxe uma agenda conservadora e enfrentou a pandemia de Covid-19. Sérgio Moro, juiz federal que liderou a Operação Lava Jato e se tornou uma figura central na luta contra a corrupção. A década de 2010 foi uma das mais turbulentas da história recente do Brasil. Começando com a eleição de Dilma Rousseff e o crescimento econômico, a década logo se viu envolta em crises políticas e econômicas, culminando com o impeachment de Dilma e a ascensão de Michel Temer. A Operação Lava Jato revelou um vasto esquema de corrupção, abalando profundamente a política brasileira. A eleição de Jair Bolsonaro em 2018 trouxe uma nova polarização política, enquanto o final da década foi marcado pela pandemia de Covid-19, que agravou ainda mais as crises econômicas e sociais. Foi uma década de desafios e transformações profundas, que moldaram o Brasil para os anos seguintes. E assim, chegamos ao final dessa incrível jornada de 100 anos pela história do Brasil. Ao longo desse século, vimos o país passar por momentos de grandes desafios, revoluções, ditaduras, crises econômicas e políticas, mas também testemunhamos momentos de superação, crescimento e conquistas. Do fim da Primeira República à redemocratização, passando por crises e escândalos, o Brasil evoluiu e se transformou, sempre moldado pela luta e resiliência de seu povo. Olhando para o futuro, é importante refletirmos sobre as lições do passado, celebrando as vitórias e aprendendo com os desafios. O Brasil ainda tem um longo caminho pela frente, mas a história que construímos ao longo desses 100 anos nos dá a certeza de que, com união e determinação, podemos enfrentar os desafios do amanhã. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para continuar acompanhando mais conteúdos sobre a história e curiosidades do Brasil e do mundo. Muito obrigado por assistir, e até a próxima!